Isto tudo decorre de um diagnóstico arqueológico realizado em 2021. Essencialmente, a SONAI adquiriu o edifício com vista a abrir uma nova loja e, nesse âmbito, o edifício selecionado foi um edifício que, por si só, já é classificado como imóvel de interesse público. Trata-se da antiga garagem Lis. Foi o primeiro edifício de linhas modernistas construído no início dos anos 30, especificamente para ser uma garagem. E, efetivamente, o diagnóstico começa com uma campanha de 4 sondagens que nos deram estruturas logo, uma das quais nos deixou um bocadinho na expectativa, porque já tinha sido feito um estudo histórico, mas porque nos apontava por uma estrutura arredondada e começou-se a perceber o surgimento de uma sequência de 3 anéis que obviamente nos remetiam então para aquilo que tinha sido o antigo Real Coliseu de Lisboa. Todo o Coliseu tinha sido aterrado para a construção do edifício da própria garagem, porque acabamos por intervencionar um espaço que foi uma estreia em tudo. Foi a estreia do cinema, em 1896, não é? Porque é ali que são apresentadas uma sequência de 8 pequenos filmes. O cinema chegou muito cedo a Lisboa, comparativamente a outros países europeus, até eventualmente mais desenvolvidos. Nós tivemos as primeiras sessões de cinema em Lisboa, menos de um ano depois das sessões em Paris, das célebres sessões dos filmes Lumière. Tivemos também em Lisboa a apresentação de imagens em movimento, não exatamente com o mesmo aparelho que em Paris exibiu os filmes dos Lumière, mas uma outra máquina similar, de construção inglesa, e essas sessões aconteceram no Real Coliseu de Lisboa. E é giríssimo porque foi marcada a inauguração, mas aquilo depois corre de uma maneira logisticamente menos positiva e, portanto, não havia eletricidade, o gerador que era suposto ter aparecido não apareceu e, portanto, volta toda a gente no dia seguinte. Os relatos que nos chegaram, não é, desses primeiros espectadores de cinema são muito interessantes e coincidem num ponto que é a primeira impressão, o primeiro impacto é o espanto. Portanto, a ideia de qualquer coisa que transcende digamos assim, o habitual, a percepção habitual. Portanto, estávamos habituados a outras formas de entretenimento e, de repente, há uma forma de entretenimento com uma dose acrescida de realismo que traz a possibilidade de ver a vida nas imagens. Portanto, passamos do quadro, não é, ou da fotografia, para a reprodução do movimento, da vida, imagens de um enorme realismo. Não sei se aconteceu em Lisboa o que aconteceu em Paris, com a exibição da chegada do comboio à estação, onde supostamente, reza a lenda, alguns espectadores se assustaram e saíram das salas baforidos pensando que vinha um comboio na sua direção. Foi possível colocar à vista todo o embasamento, ou praticamente todo o embasamento do antigo Coliseu. Em algumas bancadas ainda existiam restos de pintura encarnada e, portanto, dá para ter rapidamente uma ideia muito realista do espaço que era. É extraordinário pensar que aquilo, na altura, acomodava cerca de 5.000 pessoas, entre as bancadas e a zona da própria arena, como lhe chamavam. Se reparar ali as estruturas, parece que vão para dentro da... O trabalho feito no Real Coliseu de Lisboa revela-nos imenso também sobre a forma que assumiu essas primeiras formas de espetáculo cinematográfico em Lisboa, não é? E, portanto, nós sabíamos, ou pelo menos tínhamos uma ideia, mas vê-lo comprovado através das descobertas que foram feitas no local, ajuda também a consolidar a ideia de que, em Portugal, a experiência não foi tão diferente assim de outros locais, onde, felizmente, está mais documentada e há mais vestígios, não é? Há mais restos daquilo que foram essas primeiras exibições cinematográficas. Em Portugal, perdeu-se muita coisa, não é? Não há sequer memória, portanto, das primeiras exibições, memória direta ou indireta sobre as primeiras exibições, mas há estes vestígios arqueológicos que, tanto, nem que seja também por isso, são ainda mais valiosos. E o cinema nasceu como uma arte popular para ser mostrado e partilhado com espectadores pagantes,
em recintos que serviam muitas outras artes de entretenimento, particularmente artes performativas, portanto, espetáculos de ilusionismo, teatro, malabarismo, vaudeville, e essa é a gênese, não só em Portugal, como em França, nos Estados Unidos, do nascimento de uma nova forma de entretenimento. A arqueologia é um conceito que tem necessariamente que ser abrangente, não é? Estamos a estudar as comunidades humanas através dos seus artefactos, não é? Reduzido muito ao essencial a isto. E, no fundo, nós podemos ter arqueologia desde a pré-história mais antiga até ontem, como nós costumamos dizer. E, efetivamente, o cinema apareceu ontem.